Começa agora, aqui na TV Cantareira, Tribuna Livre. A apresentação, Roberto Samuel. Programa Tribuna Livre, nós estamos em novos estúdios, aí você vai reparar que, cadê as fotos, cadê o cenário? Nós mudamos, estamos num novo prédio, mas com a mesma fidelidade, sempre levando a melhor informação para você. E hoje temos o prazer de trazer um candidato a prefeito aqui, que, digamos assim, é diferente da maioria, né? Você não pode dizer que são todos iguais. Estamos falando de Ederaldo Batista, ele que é do PSOL. Muita gente na cidade fala que ele é parecido com Tiririca, mas ele faz questão de frisar que é apenas na aparência. Formado, professor da rede estadual, está enfrentando essa batalha que é candidatura para a Prefeitura de Guarulhos. Vamos conhecer Ederaldo Batista. Boa noite, professor. Boa noite, Roberto. Boa noite a quem nos assiste. Estamos aqui então para seguir no debate para as eleições 2012 aqui em Guarulhos, apresentando as propostas do PSOL, apresentando um projeto alternativo a todos esses que estão aí na disputa eleitoral. Bom, a primeira pergunta é inevitável, né? O PSOL, o Partido Socialista, e nós vivemos numa sociedade capitalista. Como conseguir encaixar o pensamento socialista dentro de uma máquina capitalista que é montada na Prefeitura de Guarulhos? Como você vai tentar conciliar isso, Batista? Pois é, Roberto. Nosso projeto do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, é de colocar o poder nas mãos dos trabalhadores. Tanto é que o nosso slogan de campanha é Guarulhos nas mãos dos trabalhadores. Ora, para encaixar o projeto socialista nos moldes capitalistas hoje, principalmente é trazer os trabalhadores para incidir efetivamente na governança, né? Tanto é que o nosso principal aliado, então, nesse projeto, são os trabalhadores, justamente aqueles que produzem a riqueza e não desfrutam dela. Bom, um grande problema que você vai enfrentar se caso chegue a ser prefeito da cidade de Guarulhos, com relação ao funcionalismo público, já que você citou que vai ser a sua grande ferramenta de transformação, é com relação aos salários. A grande maioria reclama de uma defasagem de quase ou mais de 40%. Como é que você vai encarar esse pequeno problema logo no seu primeiro ano, Ederaldo? Roberto, quero aproveitar aqui para explicar que, de fato, isso está ocorrendo com o funcionalismo em Guarulhos, com o funcionalismo estadual e com o federal. Inclusive, vários setores do funcionalismo federal fizeram uma greve maciça nesse último período e ainda alguns outros setores continuam em greve, por exemplo, os professores universitários de algumas universidades nos diversos estados, mas o funcionalismo municipal tem sofrido muito, principalmente nesses 12 anos de PT. Né? Tiveram que conviver com 1% de aumento. Isso é inadmissível. Para o empresariado, isenção de impostos, vários subsídios. Para os trabalhadores, arroxo salarial e demissão. Então, nosso compromisso com os trabalhadores nós não debitaremos nas costas dos trabalhadores a crise mundial, a crise do sistema capitalista. E é isso que está se fazendo. Arrocha salário dos trabalhadores para socorrer o grande capital. Bom, professor da rede estadual, nós temos uma rede municipal que está para mais de 110 mil alunos e 25% do orçamento municipal que é direcionado para essa área. Bom, como professor, o senhor deve conhecer bem essa área. Como é que está a educação de Guarulhos na visão do PSOL? A gente poderia tratar da educação nos seus diversos níveis, né?
o fundamental, o básico, enfim, e até o superior. Guarulhos tem problema nos 3 níveis da educação. Nós temos a nossa prioridade, mas primeiramente então, começando a responder a sua pergunta, dizer que tanto o governo estadual, do PSDB, que atende o ensino fundamental e o ensino médio na cidade, quanto o governo municipal, que atende educação infantil e atende também um pouco do Fundamental 1, né, que é aquela primeira fase do ensino fundamental. E mesmo então, o que nós temos aqui também, de nível universitário, que é, por exemplo, a Unifesp, que é do governo federal, todos eles apresentam graves problemas. Grave, né? Rapidamente, para falar da Unifesp, né, tivemos uma greve longa dos estudantes lá, porque das péssimas condições de funcionamento da universidade. Está lá num espaço da prefeitura, extremamente precário, os professores também sofrendo das condições de trabalho, e inclusive aí temos esse problema de alguns querendo tirar a Universidade de Guarulhos, que isso não é aceitável, não tem o nosso apoio, pelo contrário, queremos a melhoria do campus e a ampliação dele. Falar também do governo estadual, do PSDB, que atende a cidade. Saiu as notas aí das avaliações, as escolas estaduais estão com baixo índice também nessas avaliações. O governo do estado não tem a educação como prioridade, pelo contrário, está sucateando a escola, sacrificando os professores, e nossos alunos chegam no ensino médio, ou até saem do ensino médio, mal lendo, mal escrevendo. E para falar então do governo municipal e da educação municipal, temos aí também foi mal avaliado nas avaliações externas, e o governo municipal está se vangloriando, se propagandeando os céus, né? Esse grande aparelho, um grande elefante branco, na verdade... Você não gosta desse projeto? O projeto ele tem um problema grave, já explico para você. Então, o governo está usando uma tese, que é a da escola integral, que contemple as diversas modalidades no mesmo espaço. Então, que vai da questão cultural, da questão esportiva e da questão educacional, tudo dentro de um aparelho, que é uma boa tese, porém aqui em Guarulhos está servindo só para fazer propaganda. Está funcionando mal e porcamente onde está funcionando. Agora, qual é o problema grave desse projeto? Esse projeto é um projeto que não resolve o problema da educação. Eu explico para você. Olha só, não conseguiremos colocar todas as crianças no céu. Então, algumas poucas crianças serão atendidas no céu. A grande maioria não será atendida. E esses dias eu estava conversando com uma senhora, o nome dela é Cristiana, mora lá em Cumbica. Ela tem 2 filhas que estudam na escola Glorinha Pimentel, lá em Cumbica. As crianças dela entram às 15 horas na escola e saem às 18h45. A criança que conseguir a vaga no céu vai entrar 7 horas da manhã e vai sair 5 horas da tarde. Veja só, Roberto, o poder público ele tem a tarefa de corrigir justamente as diferenças sociais. E agora ele se propõe um projeto que atende de forma diferenciada. Uma criança vai ter uma educação, período integral, numa escola com diversos aparelhos e instrumentos, e a outra criança será marginalizada, terá uma educação rebaixada. Agora, qual é o critério para eu decidir quem vai ter uma educação de melhor qualidade e quem vai ter uma educação rebaixada?
Então esse projeto, ele gera desigualdade. E o poder público não pode oferecer um serviço diferenciado. Que é isso, justamente isso que a gente tem, quer tomar o governo, quer ocupar o governo, para corrigir as diferenças, não para aprofundar diferenças, né? Então, essa proposta do governo municipal não responde aos anseios da população por uma educação de qualidade. Pior ainda, ele está investindo pesado num projeto que tem esse efeito propagandístico e esquecendo de atender a creche e a pré-escola, que é obrigação do município. Não era um momento, então, para um projeto tão grande, na sua opinião? Não, não é, porque a carência que existe na cidade, a lei federal diz o seguinte, a educação infantil, creche e pré-escola é obrigação exclusiva do município. Se o município não atender isso, o governo estadual e nem o federal irá atender. Ao governo do PT Almeida e mesmo do Eloy lá, quando fizeram a opção de disputar alunos do Estado para conseguir mais verbas do financiamento da educação, deixaram essa lacuna. As mães estão aí disputando vagas na creche, disputando vagas na pré-escola, e aquelas que conseguem, Roberto, aí você deve saber disso, que você também conhece bem a realidade guarulhense, né? Aquelas que conseguem por meio período, por um período prejudicado, né? Veja só, a dona Cristiane, que eu me referi há pouco, ela dizia isso, que a filha dela poderia estar estudando no Estado, entraria às 13 horas e sairia às 18 horas. E aí, a prefeitura pegou para atender a partir das 15. A filha dela perdeu 2 horas de estudos, perdeu 2 horas de aprendizagem. Então, a prefeitura precarizou aquilo que é ruim do Estado. Estamos conversando com Ederaldo Batista, candidato a prefeito pelo PSOL. PSOL é um partido que vem lutando já há um bom tempo aqui pela cidade de Guarulhos. Ederaldo Batista, professor, muita gente chama de tiririca. E te incomoda essa coisa ou você já... Boa pergunta para a gente esclarecer. Vamos esclarecer de uma vez. Se existe, parece que existe alguma semelhança física, parou aí, né? Eu e Tiririca, o meu partido e o partido do Tiririca não tem nada a ver. Aqui no PSOL não tem piada. Eu não sei contar piada, nem em rodas entre os amigos. Quando eu faço piada, não, o pessoal não dá risada, né? E então, em semelhança política e trajetórias de vida totalmente diferentes. Dizer o seguinte, né? O PSOL é um partido sério, que vocês podem ver a ação dos nossos parlamentares. Nós temos uma atuação séria na cidade, estamos construindo um partido combativo, de luta e compromissado com a classe trabalhadora, e temos compromisso político e ideológico com a nossa classe. Sabemos o que estamos fazendo e o que queremos. Bom, estamos conversando com o Ederaldo Batista, candidato a prefeito pelo PSOL. Vamos para um rápido intervalo, mas antes disso você deve estar estranhando, cadê o cenário da Tribuna Livre? Estamos mudamos de prédio e ainda não ficaram prontos os novos estúdios, mas está ficando muito bonito, tenho certeza que você vai gostar. E nós seguimos com os nossos candidatos a prefeito. Hoje, conversando mais uma vez, vale lembrar, Ederaldo Batista. Quero aqui agradecer o pessoal que nos acompanha, tanto via Facebook como Twitter e também pela TV Cantareira. Mandar um abraço aqui para o Cláudio, para o Leonardo, para a Marli, lá do Secap, e também para a Zeza, que está nos acompanhando pela TV Cantareira. Vamos para um rápido intervalo e voltamos com o Ederaldo Batista, candidato a prefeito pelo PSOL.
Se você quer rapidez, qualidade e eficiência na hora de escolher o seu imóvel, fale direto com a MR Empreendimentos Imobiliários. Os melhores negócios, postura séria e confiável. E se você procura uma grande oportunidade, conheça os sobrados novos próximo ao Lago dos Patos. 4 dormitórios, sala, cozinha, lavabo, área de serviço, 3 vagas, com área construída de 220 e 240 metros quadrados. Excelente oportunidade, a partir de 380 mil. Valor facilitado direto com o construtor. Agende uma visita. MR Empreendimentos Imobiliários. Compra e administração de imóveis residenciais, comerciais e industriais. Telefone 2086-2000. Se você quer rapidez, qualidade e eficiência na hora de escolher o seu imóvel, fale direto com a MR Empreendimentos Imobiliários. Os melhores negócios, postura séria e confiável. Oportunidade. Apartamentos novos Eco One, 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, 1 vaga de garagem, portaria 24 horas, lindo, com muito verde e lazer para toda a família. A 5 minutos do Bosque Maia, a partir de R$ 165 mil. 25 mil de entrada, mais saldo financiado. MR Empreendimentos Imobiliários. Compra e administração de imóveis residenciais, comerciais e industriais. Avenida Doutor Timóteo Penteado, 3938, Vila Galvão. Telefone 2086-2000. Programa Tribuna Livre, você deve estar estranhando, cadê o cenário do Tribuna Livre? Não, nós estamos mudando de prédio aqui para trazer mais informação, para ficar mais bonito para você, para todo mundo que nos acompanha. Quero agradecer aqui também o Eduardo Henrique Martins, ele que é o presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Guarulhos, nos acompanhando pelo site www.tvcantareira.com.br. Bom, ao presidente da Associação dos Engenheiros, quero avisar que nós estamos aqui com o Ederaldo Batista, ele que é candidato a prefeito pelo PSOL. PSOL que tem uma história muito bacana, conheço algumas pessoas do PSOL, pessoas, olha, muito batalhadoras, desde o tempo do Arinaldo, do pessoal lá do Albertão, pessoas que realmente gostam da cidade e trabalham muito. E hoje nós estamos aqui com o Ederaldo Batista. Ederaldo, falamos já sobre educação e olha, eu tenho visto muita gente reclamar do transporte público de Guarulhos. Sabe? É demora, é preço alto, e com um bilhete único parece que a coisa ficou pior ainda. Qual é a visão que o Ederaldo Batista tem do transporte de Guarulhos e qual é o projeto do PSOL para que melhore a situação, principalmente do trabalhador, aquele que usa o transporte todo dia? Qual é o seu pensamento sobre o transporte de Guarulhos? Roberto, antes porém dizer o seguinte, quando tiver todo bonito aqui o cenário, eu quero voltar também, tá? Opa! Em janeiro você vai voltar como prefeito ou não? Já volto como prefeito, então, vai ser eleito. Vamos lá. O transporte de Guarulhos também é outra coisa que o governo usa como propaganda, né? A administração atual, tem se vangloriado da implantação
do bilhete único, dos terminais, etc. e tal. E, na verdade, do ponto de vista do trabalhador, daquele que depende do transporte coletivo para ir e vir, esse não viu benefício nenhum. Veja só, Roberto, hoje, um trabalhador que tem que sair lá do Pimentas para vir até a Vila Galvão, ele, além de ter que pegar 2 conduções, ele tem que enfrentar o problema que os ônibus hoje andam mais lotados, o intervalo entre um ônibus e outro aumentou, uma viagem que ele fazia direto, agora ele tem que trocar de ônibus, enfim, e a tarifa continua como sempre foi cara. Ora, esse projeto que essa administração implementou, mais uma vez, foi para aumentar o lucro do dono da empresa de ônibus e não para melhorar a vida do trabalhador. Conversava com uma jovem lá na Vila Brasília, ela dizia que esses dias o tempo do bilhete único ela perdeu no trânsito, só para passar aquele trevo de Bom Sucesso e a Dutra, quando ela chegou já tinha vencido o tempo do bilhete único. Então, o que ele propagandeia como um bom feito para os trabalhadores não serviu. E não tem como atender o dono da empresa de ônibus e atender os trabalhadores. Não combina lucro para o dono da empresa de ônibus e qualidade no atendimento para o povo trabalhador. Não combina. Então, o transporte público, se quisermos garantir, e essa é a proposta do PSOL, um transporte de qualidade, confortável e acessível, tem que ser um transporte estatizado. Né? Temos que estatizar o transporte coletivo, porque não é justo o trabalhador sair para ir trabalhar e já perder parte do salário dele, né? Na movimentação para ir trabalhar, para ir gerar riqueza. Ele perde. Né? E tem o debate mais clássico, que é o direito de ir e vir. Então, o que é público, o transporte público, como saúde pública, a saúde, o que é direito fundamental, não pode ser fonte de lucro. Tem que ser garantido pelo Estado. O Matheus Tolentino aqui, ele pergunta se você concorda com a reestruturação do bilhete único. Você acabou já explanando essa questão aí. O Eduardo Marques, você quer completar? Só para apresentar que a nossa proposta concreta para o transporte coletivo é a implantação do passe livre. Né? Mas se alguém paga, de onde você vai ter esse dinheiro? Vamos lá. Então, o passe livre seria para estudantes, né, gestantes, desempregados, idosos que já têm e portadores de necessidades especiais que já têm o passe livre. Né? A gente estaria ampliando ele. Existem estudos, em alguns lugares já funcionam, a chamada tarifa zero. Ora, se você tirar o elemento do lucro da empresa de ônibus, você consegue financiar o transporte coletivo. Bom, enquanto ele vai beber uma aguinha aqui rapidinho, eu quero passar aqui uma questão mandado aqui pelo Eduardo Henrique Martins. Ele diz que está vendo nosso programa, né? E também, Ederaldo, ele lamenta a sua ausência, que houve um debate ali na Associação de Engenheiros e Arquitetos. Você não foi, né? Não foi, teve acúmulo de agenda. E ele está perguntando assim, como é que o senhor pretende desenvolver a cidade sem ouvir os engenheiros e arquitetos da cidade, tá? Já cobrando do senhor uma presença. Não temos a proposta de não ouvir os engenheiros e arquitetos. Infelizmente, não foi possível comparecer nessa agenda, mas queremos debater com quem pensa a cidade, com quem discute a cidade e quer fazer da cidade um lugar de qualidade de vida para as pessoas, né? Que tenha esse recorte político, social, essa preocupação com a qualidade de vida. Não um espaço onde se produz riqueza para alguns e outros parece que atrapalha a vida na cidade. Estamos conversando com o Ederaldo Batista, candidato a prefeito pelo PSOL, partido que tem o número 50.
Bom, nós fizemos mais ou menos uma tabela aqui, mas as pessoas estão mandando algumas perguntas via internet, via Twitter e Facebook. Vamos passar uma pergunta aqui do Adailton Marcos, viu, Ederaldo? Ele dá parabéns para o programa, obrigado, e ele pergunta quais os projetos do Ederaldo para os microempresários da cidade. Ederaldo. Adailton, como nós estamos dizendo, para desenvolver a cidade, nós temos que potencializar aqueles que produzem a riqueza. Hoje, os trabalhadores produzem a riqueza e dela não usufruem. Nesse campo, nós incluímos os pequenos e micros empreendedores e trabalhadores, que são trabalhadores, não são o grande empresariado que vive da exploração do grande proletariado também, né? É um trabalhador que tem lá seu pequeno negócio e tenta também sobreviver aos ataques da macroeconomia, que tenta de toda forma garantir o banco, o latifundiário, o grande empresário e pisar sobre os demais. Então, do nosso ponto de vista, é possível, quando você melhora o salário dos trabalhadores em geral, a massa salarial, você vai aumentar o consumo e com isso os pequenos e micros serão atendidos nessa demanda também. Você considera a tarifa de ônibus aqui na cidade alta? Você já tem algum estudo a respeito disso, do quilômetro rodado? Você tem acesso a essa planilha? Já fez um estudo? Então, exatamente. A tarifa de ônibus de Guarulhos é a mais cara do país por quilômetro rodado, né? São Paulo você vai pegar, custa R$3, mas a pessoa pode pegar um ônibus em São Miguel e ir até a Lapa, né? Nós não temos essa distância, esse percurso em Guarulhos. Então, o quilômetro rodado, você tem que passar em outras capitais, inclusive com tarifa também cara, mas por quilômetro rodado, Guarulhos é a mais cara. E é mais cara porque tem que garantir o lucro e o oligopólio dessa Guarupás, que é uma caixa preta e que ninguém sabe exatamente como é que funciona isso. Qual o risco de repente você chegar à prefeitura e ser cortado por toda essa estrutura, não só você, mas também todo o partido, já que o Partido dos Trabalhadores era pequeno e agora cresceu muito? O pessoal não corre esse risco de repente chegar ao poder e de repente ser picado pela mosca do poder e cada vez mais gente chegando, todo mundo virado PSOL? Roberto, eu vou dizer, o risco tem. E esse risco existe se ele chegar descolado dos trabalhadores, se ele romper com os trabalhadores para chegar ao poder. O PT abriu mão da defesa dos interesses dos trabalhadores, abriu mão do compromisso que tinha com a classe trabalhadora, foi abraçar o empresariado, foi abraçar o capital, se vendeu, traiu os trabalhadores para chegar ao poder. E se você romper esse compromisso, o compromisso que no caso nós temos com os trabalhadores, se a gente romper, é lógico que a gente vai chegar lá e será cooptado. Agora, nós primeiro tem que garantir isso, o partido é formado por trabalhadores e trabalhadoras. 2, não tem R$1, não tem uma moeda do grande capital, de latifundiário, de banqueiro, da especulação imobiliária, não tem um centavo desses setores que cooptam, e cooptam inclusive comprando, né? Ou seja, pondo dinheiro na campanha. Veja quem está financiando essas candidaturas que estão aí. É com eles que essas candidaturas têm compromisso. No nosso, não tem um centavo desses setores. É um elemento que impede a nossa cooptação. Porque se chegarmos ao poder, e quando chegaremos pelas mãos do povo. E esse é o nosso compromisso. É para eles que a gente vai dever satisfação depois de eleito. E o que você acha da questão dos comissionados? Dizem, é uma caixa preta, aí dizem em 3.000, 4.000, até 5.000 cargos de livre nomeação do prefeito. Qual o seu posicionamento com relação aos comissionados? Você pensa em terminar, acabar com tudo, deixar um pouco? Qual o pensamento do pessoal com relação a cargos comissionados?
Esses números de fato são incertos. Eu já ouvi falar até na casa de 7 mil cargos comissionados. De qualquer forma, nós estamos falando de um número muito além do necessário para a boa administração da cidade. Estamos falando de garantir emprego para cabos eleitorais, ou seja, é o que é chamado, um grande cabide de empregos. Então, no nosso governo, nós reduziremos ao máximo isso. Aproveitaremos os cargos efetivamente existentes, faremos concurso público para preencher os cargos vagos, mas reduziremos drasticamente os cargos comissionados. Estamos conversando com o Ederaldo Batista, ele que é candidato a prefeito pelo PSOL. PSOL que tem o número 50. Queremos agradecer a ele, né, que gentilmente, tanta correria, ele ainda arrumou um tempinho para vir conversar com a gente e com você aqui que está acompanhando essas entrevistas. Já conversamos com o Joel Paradella, com o Jovino Cândido, já está programado sim Wagner Freitas, Alan Neto e Carlos Roberto. Não consegui ainda a confirmação do prefeito Sebastião Almeida, mas já conversamos inclusive com a vice do Ederaldo, que é a Iris das Rosas. Ela esteve aqui no estúdio, no outro estúdio, tá certo? Bom, quero agradecer aqui ao Cláudio, a Leonardo, também a Zéza, o Matheus, a Dailton e o Eduardo, que está nos acompanhando aqui o nosso programa. Rapidamente, nós estamos com um minuto só aqui nesse bloco, Ederaldo. Me diz o seguinte, candidatos a vereador, como é que está a sua chapa? Nós estamos com uma chapa boa, forte, temos 40 candidatos à vereança, todos lutadores, trabalhadores, engajados nos movimentos sociais, representando de moradia, transporte público, enfim, estamos em toda a cidade, temos candidatos na Vila Mir, na Vila Galvão, no Cabo Sul, na Ponte Grande, estamos com as candidaturas, então, colocadas em toda a cidade, as candidaturas estão nas ruas e, evidentemente, que a gente não tem a mesma condição de disputar com quem aceita dinheiro do capital. Por isso que a nossa visibilidade na cidade não é tanto quanto a dos outros. Bom, final de mais um bloco, vamos para um rápido intervalo e vamos voltar continuando aqui com o Ederaldo Batista, ele que está pretendendo ocupar a cadeira de Sebastião Almeida ali num bom clima. Vai enfrentar um pepino enorme aqui na cidade de Guarulhos. Vamos para um rápido intervalo e na volta vamos conversar sobre saúde e habitação com o Ederaldo Batista. É rapidinho. Se você quer rapidez, qualidade e eficiência na hora de escolher o seu imóvel, fale direto com a MR Empreendimentos Imobiliários. Os melhores negócios, postura séria e confiável. E atenção para a oportunidade única. Sobradão Vila Rosália. 3 dormitórios, sendo 3 suítes, todos com armários embutidos. Sala 2 ambientes, cozinha planejada, escritório, dependência de empregada, churrasqueira, garagem para 7 autos, sendo 5 vagas cobertas. Finíssimo acabamento. 243 metros quadrados de área construída. Preço de ocasião. Ligue agora e agende uma visita com os corretores da MR Empreendimentos Imobiliários. 2086-2000, 2086-2000. Ou
ou vá direto ao plantão no local. Rua Nossa Senhora de Lourdes, Vila Rosália, Guarulhos. MR Empreendimentos Imobiliários. Programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TV Cantareira. Você deve estar estranhando, cadê o estúdio da Tribuna Livre? Nós estamos em novo prédio, estamos em novo endereço, mas também aqui no Alto do Picanço. Continuamos aqui. A TV Cantareira está mudando, então nosso estúdio não está pronto ainda, mas seguimos com nossas entrevistas. Hoje estamos conversando com o Ederaldo Batista, ele que é candidato a prefeito pelo PSOL. Eu vou perguntar, porque tem muito candidato que é de partido pequeno e acaba falando, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, mas e se chegar lá? Será que o Ederaldo Batista tem competência para administrar a cidade do tamanho de Guarulhos, com 2 bilhões, 3 bilhões de reais de dinheiro e bilhões e bilhões de problemas? Você tem capacidade para enfrentar esses problemas, já que no dia 2 de janeiro todo mundo vai querer asfalto na sua rua, remédio nas creches, falta médico, falta um monte de coisa. Você se sente capacitado? Você não só se sente, você tem capacidade para enfrentar esse grande problema, Ederaldo? Alberto, obrigado pela oportunidade para fazer esse esclarecimento também. Não só estou preparado de 2 pontos de vista principalmente. Conheço a cidade, conheço as necessidades da cidade e conheço a luta que esse povo tem travado. Faço política em Guarulhos desde o início dos anos 80. Ajudei a fundar o PT em Guarulhos, ajudei a fundar a CUT e hoje esses setores traíram a luta dos trabalhadores, mas estou aqui. Ajudei a fundar o PSOL e estou aqui construindo uma alternativa real para os trabalhadores. Estou engajado na luta política em Guarulhos desde o início dos anos 80. Também tenho formação teórica para essa intervenção. Sou formado em Sociologia, fiz Sociologia e Ciências Sociais na Unesp, em Marília. Sou professor de História, também habilitado em História, e estudei Filosofia também. Então, teoricamente, tenho conhecimento e formação para essa tarefa. Mas mais do que isso, essa não é uma tarefa unilateral, não é uma tarefa individual. Essa é uma tarefa coletiva. Eu estou aqui representando um partido e o meu partido tem quadros de alta envergadura para a tarefa que está posta para nós. Estamos aqui pedindo o seu voto para governar Guarulhos, porque temos pessoas qualificadas e, acima de tudo, compromissada com você, que trabalha, produz riqueza e não se beneficia dela. Estamos conversando com o candidato do PSOL, Ederaldo Batista. Ele que está pedindo o seu voto, veio aqui pedir o seu voto para governar a cidade de Guarulhos. Bom, vou perguntar para ele sobre a questão da saúde. Ederaldo, saúde é muita reclamação, é falta de médico, principalmente nos bairros mais distantes. Os médicos dizem que não existe segurança, não existe estrutura para eles trabalharem. Como é que o pessoal vai resolver o problema daquela dona de casa que está te vendo agora e está precisando de médico? Muito bem. A saúde, nós temos que abordar ela de 3 grandes aspectos. Você já citou 2 aqui. Um é a questão dos profissionais da saúde, e você dizia sobre as dificuldades que os médicos e outros profissionais da saúde têm enfrentado, e outro que é do ponto de vista do usuário. E tem um terceiro elemento que eu quero colocar, que é debater a saúde do ponto de vista preventivo. Cuidar das pessoas para que elas não fiquem doentes. Que é muito melhor você impedir que elas fiquem doentes do que depois ficar tratando da doença. E fica mais caro também, inclusive, tratar da doença. Mas
o fato concreto é que a população sofre de vários males e está sendo pessimamente atendida. E digo a população porque se for criança é mal atendido, se for adulto é mal atendido, se for idoso é mal atendido. Quer dizer, a saúde é lastimável a qualidade desse serviço oferecido. E você, eleitor, não pode cair nesse engodo de novo. Se o PT está governando a cidade há 12 anos, está governando em nível federal, e vem dizer para você que vai apresentar a solução e vai solucionar os problemas da saúde, você tem que perguntar. Você não fez em 12 anos e está dizendo que vai fazer agora? Como isso? O PSDB está 18 anos governando o estado de São Paulo. Né? E se você vai no Hospital Geral ou vai no Padre Bento, que é governado pelo estado, vai lá e veja qual é a qualidade do serviço que eles te oferecem. Né? Ora, e agora vem dizer que vai solucionar o seu problema? Né? Acredite quem quiser, mas eles governam e eles já deram prova da incompetência deles. Ora, e vale para os outros candidatos também. Né? Porque todos os outros candidatos, o partido deles fazem parte do governo, eles apoiam o governo, ou já foram o governo, ou são aliados de quem está governando. Né? Então, eles não podem prometer que vão resolver esses diversos problemas, porque eles estão lá e não resolveram. Pelo contrário, a vida da população, a cada dia que está, no que tange a política pública, só piora. Estamos conversando com Ederaldo Batista, candidato a prefeito pelo PSOL. Professor da rede estadual, está querendo encarar esse grande problema que é administrar a cidade de Guarulhos. Vamos falar um pouquinho sobre habitação. Guarulhos tem muita comunidade, tem muita favela, tem muita gente morando em submoradia, tem muita gente morando na beira de córrego e até em cima de córrego. E muitas vezes, Ederaldo, o governo do estado, ou municipal, ou federal, faz a casa, mas a pessoa acaba voltando até por uma falta de costume. Mas tirando essa questão de lado, como é que o seu governo, um possível governo do PSOL, vai fazer para construir casas, trazer moradia a baixo custo, já que essas pessoas não têm como pagar uma prestação um pouco maior? Como é que o governo do PSOL vai arrumar recursos para fazer habitação? O problema de Guarulhos não é no que toca a questão de recursos. Estamos na segunda cidade mais rica do estado de São Paulo. Você já citou aqui, passa de 3 bilhões o orçamento municipal. A questão é, qual a decisão política de quem está no governo e para designar para onde vai o dinheiro? Com quem ele tem compromissos, com quem ele tem acordos para ele designar o dinheiro. Nós, do PSOL, defendemos que a questão da habitação, a defesa da moradia digna é algo fundamental. Então, Alberto, primeiro, para resolver o problema na cidade, tem que atacar a especulação imobiliária. Não dá para resolver o problema da moradia em Guarulhos, que é gravíssimo na forma que você colocou. Não é que as pessoas moram à margem de córregos na cidade. Tem gente morando em cima de córregos. Você disse bem. Né? Então, e isso só é possível solucionar se a especulação imobiliária for tirada de cena. E aí, eleitor, eu vou dizer para você, vou dizer para a senhora e para o senhor, a especulação imobiliária financia vários desses candidatos que estão aí. Se você votar nele, não espere uma solução para o problema de moradia. Estamos numa cidade rica e estamos numa das cidades, Roberto, que tem o maior número de favelas. Então, atacando esse problema crucial primeiro, você começa a abrir as portas para a solução. E aí, a verticalização de favelas é uma alternativa, aquelas que são possíveis, porque nem todas têm condições de ser verticalizadas. Isso é bem verdade também. Mas outras têm várias técnicas de construção bem baratas, desenvolvidas
para a Universidade do Rio Grande do Sul, etc. E você tem o dispositivo da construção em mutirão, que isso barateia enormemente a construção de uma casa. Cai para casa de 20, 30 mil reais. Né? O governo, e eu dizia nos outros blocos, sobre política de propaganda, que também é a tal do projeto Minha Casa Minha Vida. Esse projeto Minha Casa Minha Vida não atende e não resolve o anseio e a luta pela moradia digna que grande parte dessa população busca aqui em Guarulhos. Não resolve porque é cara, a entrada é cara, a prestação é cara, está longe da necessidade daquele que mora nas favelas, que mora nas comunidades, que estão aí enfrentando a especulação imobiliária para ter direito a um lar. Digamos que você vá para o segundo turno contra o PSDB, por exemplo. Você aceitaria um apoio de outros partidos, PCdoB, PSOL, PSB? Roberto, apoio a gente aceita. O que a gente não pode é negociar o apoio. Estamos aqui apresentando quais são os nossos compromissos, quais são as nossas propostas. Estamos aqui apresentando o programa do PSOL para governar Guarulhos. Aqueles que vierem abraçar esse projeto, apoiar esses programas, serão bem-vindos. E se for o contrário? Se você for para o segundo turno enfrentando Sebastião Almeida, você aceitaria o apoio do DEM, do PSDB, de outros partidos mais à direita? Então, eu estava dizendo, se é um apoio programático, eles vêm para apoiar esse projeto que estamos apresentando para a cidade. Se eles vêm para apoiar, a gente resolveu o problema da moradia, para apoiar, para resolver o problema da saúde, do transporte público, sabendo que entre o capital e o trabalhador nós temos lado, nós ficamos com o trabalhador. Se eles vêm sabendo disso e não exigindo que a gente amenize isso, que a gente contemporize com o nosso programa, né, não tem problema. Eles têm que saber claramente que nós fomos para o segundo turno com um programa. E se os trabalhadores votaram em nós e colocou nós no segundo turno, é por conta do programa. Então, não tendo flexibilização no programa, o apoio e o voto pode vir. Bom, isso nos leva a um outro problema, que é a questão da Câmara Municipal de Guarulhos. Todo prefeito precisa de uma base de apoio para votar os projetos de interesse da administração. Uma necessidade clara é a votação da lei orçamentária. Bom, mesmo que você seja eleito, você não vai conseguir eleger um grande número de vereadores. Como é que seria a sua conversa para conseguir um mínimo de vereadores para apoiar seu governo? Primeiro, Roberto, quero aproveitar a oportunidade aqui para pedir o voto de vocês, trabalhadores e trabalhadoras de Guarulhos e juventude de Guarulhos, na Legenda 50. Fora isso, você tem aí a alternativa de 40 candidaturas de mulheres e homens que lutam para transformar essa realidade que hoje assistimos em Guarulhos. Então, vote no 50 para prefeito, vote no 50 para vereadores. De fato, Roberto, nós temos assistido uma relação, né, muito contaminada entre o legislativo e o executivo. É uma relação baseada no troca-troca, na troca de favores. É a tão chamada balcão de negócios, né? O executivo, para ter seus projetos aprovados no legislativo, negocia cargos aqui, cargos acolá. Daí a necessidade, que comentávamos lá atrás, de você ter N cargos comissionados. É para garantir essa maioria no legislativo. Nós, como nosso slogan já diz, é Guarulhos nas mãos dos trabalhadores. Então, a nossa principal aliança é com os trabalhadores. A nossa principal aliança é com esses que produzem a riqueza de Guarulhos. E quando apresentarmos o projeto
para resolver o problema da moradia na cidade, serão esses que lutam por moradia que irão até a Câmara exigir que os vereadores aprovem. Quando apresentarmos o projeto que vai resolver o problema do transporte coletivo em Guarulhos, são os usuários do transporte coletivo que irão até a Câmara exigir dos vereadores que aprovem. Então, eu não tenho que negociar com o Legislativo, com os vereadores. Pelo contrário, romperemos com essa lógica viciada entre o Legislativo e o Executivo, porque é essa lógica que gerou o mensalão do DEM, o mensalão do PSDB e o mensalão do PT, que está aí em julgamento. Bom, palavras firmes, né? Na prática, não sei se vai conseguir levar a gente para a Câmara, mas é um pensamento bastante interessante que deve ser desenvolvido com certeza. Bom, você deve estar estranhando, cadê o cenário do Tribuna Livre? Bom, estamos mudando de prédio, então não temos o cenário ainda, mas seguimos com a nossa finalidade de entrevistar todos os candidatos a prefeito. Já conversamos com alguns e vamos seguir. Hoje temos o prazer de receber aqui Ederaldo Batista, ele que é professor da rede estadual e é candidato pelo PSOL, candidato a prefeito pela cidade de Guarulhos. Todo esse programa aqui, os programas mais antigos, você pode acessar pelo YouTube. Nós temos um canal aí, www.youtube.com/Tribuna Livre 1. E aí você vai ver, inclusive, esse programa já amanhã ou depois de amanhã já vai estar, você já vai ter acesso. E você pode utilizar ele desde que cite a fonte também, não distorça o que foi escrito, o que foi dito aqui. Não aceitamos que qualquer pessoa utilize das nossas imagens para distorcer o que qualquer candidato falou. Seja o Ederaldo, seja Carlos Roberto, seja Almeida, seja o Paradela, seja Wagner Freitas, Alan Neto. Ninguém tem o direito de usar essas imagens e distorcer o que foi dito aqui no nosso programa. Bom, você tem 2 minutos, Ederaldo, para pedir seu voto para você e para os seus candidatos a vereador. 2 minutos para você também falar algo que não pôde falar, ou que não foi falado na mídia, você pode falar aqui. Bom, primeiro agradecer o convite, Roberto, agradecer aos seus telespectadores e dizer, o PSOL é uma alternativa para aqueles que desejam e anseiam por uma realidade diferente da que enfrentamos. Nós, do PSOL, acreditamos que é possível construir um mundo justo, igualitário e solidário. E isso não cairá da chuva e nem brotará da terra. Isso será obra das mãos da classe trabalhadora. Isso virá com a participação de todos. E você, eleitor, você, eleitora, dizer para você o seguinte, sou candidato pelo PSOL, tenho a minha vice Iris das Rosas, uma lutadora do povo, engajada no movimento popular. Temos aí as nossas 40 candidaturas à vereança e você pode apreciar e escolher entre elas e dizer para você o seguinte, os outros partidos apresentam as candidaturas DEM, PP, PT, PSDB e PV. Todos eles estão envolvidos nas administrações em todos os níveis. Nenhum deles responde às reivindicações dos trabalhadores. Todos eles, quando pressão dos trabalhadores, respondem com polícia, com violência. Você tem uma alternativa em nós. Um partido que está compromissado com a sua luta, com os seus anseios e com a sua vontade de construir um mundo justo, igualitário e solidário. Boa noite, até a vitória. Agradecer ao Ederaldo, agradecer ao PSOL que veio aqui complementar essa série de entrevistas, né? Tudo para que você saiba todas as alternativas e lembrar que não é porque a pesquisa diz que aquele está na frente que você tem que votar nele. Você tem que votar naquele que você achar que é mais interessante. Que muitas vezes o cantor que faz mais sucesso não é o que canta melhor, não, viu? Bom, esse é o programa Tribuna Livre
E você, no próxima semana, estaremos aqui com mais um candidato a prefeito. Acesse o nosso programa nas páginas e nas redes sociais. Muito obrigado e até o próximo programa.